Seja bem-vindo a mais um estudo do princípio divino. Hoje nós vamos falar sobre a importância do dízimo. Muitas vezes nós não entendemos o valor que é devolver o dízimo, porque a própria Bíblia fala em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então nós pensamos, será que eu devo ou não devolver o dízimo, né? Então nós vamos falar muito sobre esse assunto hoje e essa passagem nós vamos entendê-la mais profundamente através desse estudo de hoje. Deus ele ia transferir sua propriedade inteira para Adão e Eva no Jardim do Éden depois que eles casassem, recebessem a sua bênção. Mas como eles não obedeceram a palavra de Deus e caíram na tentação de Satanás, então o que aconteceu? Satanás tomou posse de toda a propriedade que seria dos filhos de Deus. Então, nós podemos analisar isso entendendo, como é que foi o processo da queda. Adão e Eva eles estavam caminhando, para chegar à perfeição, onde Deus iria abençoar os dois em matrimônio. Mas, no alto estágio, no nível de crescimento, Adão e Eva não escutaram a palavra de Deus, o mandamento de não comer do fruto, e obedeceram a palavra de Satanás, onde Satanás enganou Eva e Eva enganou Adão. Então, Satanás ele tomou conta, de todas as posses, que seria do Filho de Deus. Então, Adão e Eva caiu ao nível, de servo do servo. Então, para que o homem possa voltar a Deus, ele tem que entender esse processo. Como é que isso acontece? Em Mateus 4, versículo 1 ao 11, nós podemos ver sobre as 3 tentações de Satanás a Jesus. E a última delas diz assim: o diabo tornou a levar a Jesus, agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas. Ele disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse-lhe: vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: você adorará ao Senhor seu Deus e somente a ele servirá. Por que Satanás levou Jesus, o Filho de Deus, a um grande monte, e mostrou para ele que as riquezas eram dele? Porque Adão e Eva deu a posse de todas as coisas para Satanás. Então, por isso que fala que Satanás é o Deus deste mundo, por causa da queda do homem, Então, o homem perdeu o direito de posse e Deus ficou sem dominar o mundo. Por quê? Porque Deus dominaria o mundo através do homem. Como o homem passou a ser dominado por Satanás, então Satanás passou a dominar o mundo. Originalmente, o homem, após se aperfeiçoar e se tornar um com Deus, deveria dominar toda a criação, mas devido à queda, ele entrou no domínio de Satanás. Como consequência, a criação também passou a ser dominada por Satanás. Então, quando realizamos a oferta simbólica por meio da criação, é estabelecida a condição para trazer a criação de volta para o domínio de Deus. Por isso, a oferta simbólica se torna a condição de indenização para restaurar todas as coisas. Por meio da queda, o homem se tornou uma existência mais enganosa do que todas as coisas. Isso significa que ele caiu abaixo do nível da criação. Então, seguir o princípio de voltar para Deus, através da existência que se encontra mais próxima de Deus, o homem deve ofertar a criação e, como resultado, ele mesmo pode voltar para Deus. Desta forma, ao fazer a oferta simbólica, o homem está restaurando todas as coisas e, ao mesmo tempo, está restaurando a si mesmo. Por isso, a oferta simbólica se torna também a condição de indenização para restaurar o homem simbolicamente. Quando a oferta simbólica não é feita, a condição de indenização para restaurar o homem simbolicamente não é estabelecida adequadamente. Então, ao tentar realizar o fundamento de substância, que é a condição de indenização para a restauração dos filhos e dos pais, faltará a vitória no estágio anterior. Portanto, quando falha na condição material, não praticar o dízimo, que é um pecado do nível material da pessoa ou de seus antepassados, não completará a condição básica para obter vitória no fundamento de substância. Por isso, encontrará várias dificuldades na união de Caim e Abel, e ao tentar subjugar naturalmente o filho espiritual no testemunho. Afeta também o relacionamento marido, esposa e pais e filhos. É como se nós quiséssemos começar a construção de uma casa do telhado. Você não tem base para poder sustentar o telhado. Então, o dízimo é como se fosse a base da casa. Você tem que começar por ele para que você possa voltar para Deus, que é uma condição básica que o homem perdeu. Então, ao não praticar o dízimo, a pessoa perderá a condição básica para a restauração de si mesmo, pois a oferta simbólica, que é a condição de indenização para a restauração simbólica do ser humano, não será realizada.
Isso significa que o padrão espiritual real dessa pessoa permanecerá abaixo da idade do Antigo Testamento, que foi a época onde se oferecia a criação como oferta. Como estamos constantemente em contato com as palavras da idade do Completo Testamento e da era do Cheongguk, facilmente podemos sentir que somos pessoas adequadas para esta época, mas o padrão espiritual real é diferente em cada pessoa. Alguém que está conflitado ou não consegue praticar o dízimo, com certeza, podemos entender que sua espiritualidade está abaixo da idade do Antigo Testamento. O dízimo é também uma forma de indenizar a queda, quando o ser humano perdeu a capacidade de amar e proteger todas as coisas criadas por Deus. Então mostra um padrão de fidelidade, aquele compromisso que você tem com Deus. Por quê? Porque Adão e Eva não teve um padrão de fidelidade diante de Deus, diante da sua palavra, não conseguiu obedecer a palavra fielmente diante de Deus e escutou a palavra de Satanás. Então nós, para retornarmos para Deus, precisamos criar esse padrão de fidelidade, tendo uma fé absoluta. E quando ofertamos o dízimo, então nós mostramos esse padrão de fé como uma condição para voltar para Deus. O que foi perdido com a queda? O ser humano perdeu o seu pai original, que é Deus. O ser humano se tornou filho de Satanás, como está em João 8,44, que o próprio Jesus diz, né? Sois filhos de Satanás. Então o homem, né, realmente tem como pai o diabo, né? Então nós temos que sair desse domínio. Então, como o homem se tornou filho de Satanás, então a criação se tornou o quê? Posse de Satanás. Então a criação caiu também sobre o domínio de Satanás. Então diz em Romanos 8,22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, ou seja, a criação está sendo abusada por Satanás. Qual que é a forma da criação voltar para Deus? Somente através do homem, ou seja, o homem deu para Satanás, então ele tem que tomar de Satanás e devolver para Deus. Então o que é a restauração? Restaurar o ser humano é restaurar toda a criação. Então, o método da restauração é fazendo o curso inverso ao da queda. Ou seja, nós tivemos a queda espiritual e a queda física. Por isso, o esforço para a restauração material levanta o que uma condição para a restauração espiritual, que é o testemunho. Ou seja, como é que nós vamos ter resultado no testemunho se nós não conseguimos praticar a restauração material, que seria através da devolução do dízimo? Como nós podemos ler, né? Let us establish the kind of heaven. É um livro da página que está escrito: todas as coisas e materiais que vocês têm pertencem a Deus, antes de pertencer a vocês. Antes de ser de vocês, elas são de Deus. Então, Deus criou todo mundo e fez o homem para tomar conta da sua criação. Mas o que o homem fez? Em vez de estar alinhado com Deus, ele pegou as coisas que Deus preparou para ele, para dominar, e deu a posse para Satanás quando o homem escutou a palavra de Satanás. Então, para voltar para Deus, nós temos que tomar de Satanás e devolver para Deus. O que diz a Bíblia sobre oferta e dízimo? Ofertar para Deus é uma forma de agradecer por tudo que Ele tem feito. Deus é o dono de todo o sustento e é Ele que nos dá tudo o que precisamos para viver. Ofertar e dizimar é reconhecer que o sustento vem de Deus e que confiamos nele. Na visão tradicional, disse que os dízimos e as ofertas servem para manter a obra da igreja. Deus não precisa do dinheiro, mas cada igreja tem despesas. Ninguém é obrigado a dizimar, mas quem desfruta da igreja deve ajudar a mantê-la. Na verdade, o dízimo serve mais a nós do que à igreja, porque é um caminho que nós temos para retornar para Deus. Versículos de oferta e dízimo. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 7, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós temos que buscar criar um padrão dentro de nós para realmente ofertar com muita alegria, não apenas por obrigação. É como a criança, quando ela vai para a escola, o que acontece? Muitas vezes ela não gosta de ir para a escola, o pai obriga ela para a escola porque sabe que é importante ela ir para a escola, que é a maneira dela aprender. Mas o que é melhor? Ela ir gostando para a escola de aprender e ela vai ter a vontade de estudar, ou quando ela vai obrigada? Onde é que ela aprende mais? Onde surge o melhor resultado? Da mesma forma, nós temos que fazer o dízimo, mas nós temos que buscar fazer com um coração sincero diante de Deus. Em Gênesis 28, diz assim: o voto de Jacó. Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz
retornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, um compromisso que Jacó fez, né? Ele disse, e deu-lhe o dízimo de tudo. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então, mostrando, né, esse compromisso que Jacó teve com Deus de devolver o dízimo, né? Mostrando que ele teve o que? Um resultado, ou seja, Deus cuidou e protegeu de Jacó. Então, muitas vezes, nós temos aquela dificuldade de devolver o dízimo pensando, se eu devolver o dízimo, eu não vou ter dinheiro para pagar minha conta, ou comprar isso, ou aquilo outro. E você fica na dúvida. Isso mostra o quê? Que você ainda não tem confiança 100% em Deus, não tem fé absoluta em Deus. Você acredita que depende de você o seu próprio sustento e não de Deus. Em Provérbios 3, 9, 10 diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quando nós fazemos a oferta para Deus do dízimo, não é esperar você receber o salário, pagar todas as contas, se sobrar você devolve. Não, você pega primeiro e oferta para Deus. Depois é que você vai pagar as suas contas. Então, mostrando isso aqui, que nós temos uma plena confiança em Deus. Em Deuteronômio 16, 17 diz assim, cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Nós temos que ter esse coração de entender que Deus é que nos dá o sustento para nós, Deus é que nos permite ter o salário. Se nós não tivermos esse coração de devoção para Deus, como Deus poderá confiar em nós? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3, versículo 8 ao 10. Então, o que Deus está falando ali? Que o homem rouba de Deus. Como é que o homem rouba de Deus? Quando ele não devolve o dízimo, né? Então, é muito importante, né? A gente pensa que o dízimo, aquele dinheiro é um dinheiro nosso, pessoal, mas esse é um dinheiro público que nós devemos devolver para Deus, né? E quando não devolvemos para Deus, é como se nós estamos roubando de Deus. E ele fala, quando você rouba de Deus, você não tem a bênção de Deus. E se não temos a bênção de Deus, nós temos o quê? Não temos a proteção de Deus e Satanás pode nos atacar, tirando, né, as nossas coisas. E quando nós devolvemos para Deus, mostra que Deus pode proteger as nossas coisas dos ataques de Satanás. Lucas 6,38 diz, deem e será dado a vocês. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, nós temos que dar conforme aquilo que Deus tem deixado para nós. Então, se nós recebemos um salário X, nós devemos devolver, né, 10% daquele salário para Deus. Se eu faço corretamente, Deus sempre vai estar, né, devolvendo da mesma maneira para nós. Em Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Muitas vezes nós temos aquela dificuldade, né, de devolver, porque sempre estamos pensando, né? Será que o dinheiro vai dar para pagar a água, a energia, comprar comida, o remédio, a despesa do carro? Então, nós estamos sempre colocando, né, trocando sujeito por objeto, né? Não estamos dando valor na palavra de Deus, porque se Deus alimenta os animais, todos os pássaros, que o próprio Jesus falou, quanto mais o homem, que é muito mais importante para Deus, que é o Filho de Deus. Como é que Deus, que é o nosso Pai, não vai cuidar de nós? Então, nós não podemos ter dúvida, né, do compromisso que Deus tem conosco como filhos dele. Então, nós temos que também ter o mesmo compromisso com Deus, de realmente devolver para ele, né, sem se preocupar com aquilo que vai acontecer, porque Deus sempre vai estar nos cuidando de nós. Em 1 Coríntios 13:3 diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Nós sempre temos que buscar fazer as coisas para Deus com amor, buscando realmente ter um coração sincero para Deus, não é apenas por obrigação, mas ter realmente um coração de devolver a Deus, porque nós temos gratidão pelaquilo que Ele nos tem dado, né, todos os dias da nossa vida. Em Provérbios 11:24 diz, a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, muitas vezes nós ficamos com aquele medo, né, de devolver e não devolvemos. E achamos que com isso nós vamos conseguir pagar todas as contas.
Então, a gente vê muitas pessoas que têm um bom salário e sempre estão em dívidas. Por quê? Porque elas não conseguem ter o hábito de devolver o dízimo para Deus. E se não devolve o dízimo, ela não consegue ter a bênção de Deus e acabam ficando ainda mais pobres, né? Então, por isso nós temos que sempre estar buscando, né, conectar com o padrão de Deus. Em Marcos 12, 41 e 44 diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si aos seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não pode devolver para Deus só quando sobra. Esse mês sobrou, então eu vou devolver. Esse mês não sobrou, então eu não vou devolver. Se você faz assim, você não está mostrando um coração sincero para Deus, porque você dá para Ele somente aquilo que está sobrando. Então você não está dando com um coração sincero para Deus. Nós temos que buscar realmente contribuir com um coração leal de Deus, mesmo nas dificuldades. Nós temos que manter realmente nossa fé absoluta. Não podemos vacilar em nossa fé, realmente tendo esse coração sincero. Em Levítico 27:30 diz: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Então não importa, né? Muitas vezes nós também temos aquele padrão: você recebe o salário durante todo o ano, você devolve certinho. Mas quando você recebe, às vezes, o 13º, por exemplo, você não consegue devolver total. Ou quando você ganha um valor bem acima do normal, né, por alguma coisa que acontece, você não consegue devolver o dízimo, porque você não cresceu o seu nível de coração. Então, nós temos que devolver realmente independente do valor que nós recebemos. Em Atos dos Apóstolos 20:35 também diz: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é em dar do que em receber. Então, nós temos sempre que ter essa prática, né, sempre buscar fazer ofertas, né? Em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Então, nós sempre temos que ter esse padrão de sempre separar o dízimo de tudo aquilo que nós ganhamos, né, constantemente. Em Lucas 16, 10, 12 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então, eles mostrando, né? Se nós não conseguimos devolver o dízimo no pouco, como é que nós podemos querer ganhar muito se nós não mostramos a fidelidade naquilo pouco que nós temos, né? Se nós não conseguimos ter um compromisso com as nossas próprias coisas ou com o dinheiro público de cuidar bem, como é que Deus poderá nos dar, né, as bênçãos celestiais? Se nós queremos receber as bênçãos celestiais, queremos ir para o reino dos céus, nós temos que ser fiel, não importa a quantidade, se é no pouco ou no muito, nós temos que sempre manter o nosso padrão de fé absoluta. Em Mateus 6, 19, 21 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados com as coisas materiais e esquecemos das coisas de Deus, né? Então, ele fala que nós não temos que preocupar com as coisas do mundo físico, porque a nossa morada eterna é no mundo espiritual. Então, muitas vezes nós investimos muito nas questões do mundo físico e esquecemos de investir nas questões do mundo espiritual. Então, como nós podemos receber grandes bênçãos no mundo espiritual se nós não estamos investindo nisso? Jesus, ele não anulou o dízimo. Em Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vós dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, também não adianta só devolver o dízimo e você não praticar outros preceitos, né, da Bíblia, outros mandamentos que Deus tem dado para nós, né, manter uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso leal diante de Deus. Não é só praticar alguma coisa e esquecer de praticar outra. Nós temos que ser sempre práticos em tudo aquilo que Deus tem pedido para nós.
Quando nós estudamos, né, o princípio divino, né, existe um livro chamado Chon Song-yon que diz assim, na página 369, ver o Pai faz a seguinte afirmação: se derem o dízimo com devoção sincera, nunca morrerão de fome. Como regra, os seus descendentes nunca sofrerão por falta de coisas materiais. E invistam a devoção na oferta do dízimo. Esta é a essência da fé. Oferecer somente de um modo medíocre não dará resultado. Uma oferenda é algo que se oferece em nome da nossa vida. Por isso, devíamos oferecer aquilo que é mais importante para nós. Em Malaquias 3,10 diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Nós temos que buscar realmente ter sempre esse compromisso leal diante de Deus. Quando nós recebemos, né, a nossa parte, nós temos que buscar sempre tirar a parte de Deus, de devolver como uma forma de gratidão. Não é porque Deus precisa do dinheiro em si, mas como é uma forma que nós mostramos a nossa devoção para Deus. Nós agradecemos por aquilo que nós recebemos de Deus e confiamos nele para que as coisas vão acontecer de acordo com a sua vontade. No livro The Ways of God diz assim: dízimo é um dever básico dos filhos escolhidos. Quando oferece a porção número 1, isto é, o número de Deus, vocês estabelecem a condição de ter ofertado a porção do número 9. Portanto, devem pensar mais nessa 10ª parte do que no restante. Então, quando nós conseguimos realmente tirar a parte, né, de devolver para Deus os 10%, nós estamos protegendo os 90%, porque mostra que Deus está guardando toda a nossa oferta e Satanás não pode invadir. Quando nós fazemos uma oferta, ela pode ser para Deus ou para Satanás. Quando nós fazemos ela da forma correta, então Deus ele aceita aquela oferta e ele vai proteger a oferta. Mas quando nós fizemos a oferta de forma errada, então nós estamos ofertando para Satanás. Então ele tem direito sobre aquela oferta e Deus então não pode protegê-la, né? Por isso é muito importante fazer da maneira correta, né? Com uma forma de gratidão para Deus. No livro A Tradição, página 89 também diz: se um membro recebe um salário, uma remuneração ou um presente em dinheiro dos pais, dos seus testemunhos, deve doar no mínimo 1/10 para o centro ou departamento local da igreja. Por quê? Quando nós olhamos do ponto de vista da criação, Deus ele criou toda a criação, né, as coisas materiais, o homem, né, e o homem, né, iria receber a bênção de Deus, buscando essa união de coração. Mas quando o homem pecou, ele ficou abaixo da criação, ele saiu da ordem natural, né? Então, para que nós possamos agora, nós estamos agora fazendo essa condição de testemunho, né? Buscando realmente ter filhos espirituais, qual que é o caminho para conseguir ter resultado substancial? É fazer aquilo que é básico, né? Ou seja, Adão decaído, ele ficou naquela posição abaixo de todas as coisas. Então, nós temos que voltar para Deus através do quê? Através daquilo que não pecou, que é o quê? A criação. Então, a criação hoje ela é representada pelo quê? Pelo dinheiro, né? Por quê? Porque o homem ele trabalha constantemente, ele dedica todo o seu tempo, suor e lágrimas, né? Para poder ganhar o dinheiro. E aquilo que ele dá mais valor. Então, quando ele consegue ofertar o dinheiro, é como se ele estivesse ofertando a sua própria vida que ele gastou para poder ganhar aquele dinheiro. Então, assim, Deus pode aceitar essa oferta e uma maneira dele ser recriado, ele voltar para Deus. Então, isso é a restauração do nosso corpo. Quando nós restauramos nosso corpo, então ganhamos o direito de restaurar o nosso espírito, né? Então, por isso é muito importante fazer essa condição da oferta material. Então, no sentido individual, nós temos que buscar o quê? Ter um encontro pessoal com Deus e com os verdadeiros pais. Então, a melhor lembrança é através da experiência com Deus. Buscar realmente criar essa condição de ter segredo entre nós e Deus. Cada um de nós, ao passar pelo curso de indenização, tem que se tornar essa pessoa que Deus sempre possa lembrar. Então, a pessoa de maior valor no mundo espiritual é aquela que restaurou a si mesma através de pagar a indenização. Então, quando nós conseguimos fazer essa condição de oferta, realmente, mesmo na dificuldade, então nós mostramos um coração leal para com Deus. Então, o que aconteceu? Adão, ele perdeu a fé, ele não acreditou na palavra de Deus, ou seja, ele não conseguiu estabelecer o fundamento de fé como figura central. Então, todas as coisas foram tomadas por Satanás. Então, nós, nessa posição de Adão, né, temos que estabelecer um fundamento de fé, restaurar a nossa fé diante de Deus. Então, mesmo na dificuldade, quando nós conseguimos devolver o dízimo para Deus, não importa a situação ou a circunstância, mantemos um padrão de fé absoluta diante de Deus,
Então nós podemos restaurar todas as coisas quando nós estamos devolvendo essas coisas para o céu, que é uma oferta simbólica. Então nos tornamos pessoas aceitáveis perante Deus na posição de Abel. Então esse é o curso que nós temos que fazer. Lemos em Bênção e Família Ideal número 2. Quando Deus estava fazendo este mundo, Ele primeiro criou todas as coisas. Na estrada da restauração, estamos indo pelo caminho da recriação. É por isso que fazemos restauração material, para a restauração e recriação de todas as coisas. Então, o homem decaído ele ficou que abaixo da matéria. Nós criamos naturezas decaídas e não controlamos, né, a nossa atitude. Por isso, nós temos que aprender o quê? Voltar para Deus. Como é que nós voltamos? Através da matéria. Pois a matéria não pecou, somente o homem pecou. Então, quando nós devolvemos, né, o dízimo para Deus, né, então é como se estamos dando a posse para Deus daquilo que Deus tinha criado e o homem deu para Satanás. Então, assim nós vamos dar o domínio para Deus sobre a matéria. E o homem, então, pode criar a sua natureza original. Através do que ele quebrar essa barreira do esforço físico, né? Ele consegue, né, superar também aqui uma luta espiritual e ele vai desenvolver um nível de coração para que ele consiga realmente alcançar, né, essa união com Deus, praticando aquilo que é o fundamento mais básico da vida de fé de uma palavra, né? Quando nós podemos ver as palavras dos pais. Quando sua oferta é recebida, as pessoas e a nação recebem o benefício de sua oferta. Por isso, o dinheiro deve ser restaurado com lágrimas e suor, investindo todo o seu coração. As pessoas do mundo querem ganhar o máximo de dinheiro para si mesmo, mas nós queremos dar tudo para Deus. Deve ser assim, vocês entendem? Nós temos que buscar sempre devolver para Deus, porque o dinheiro é para ser o que? Benefício do mundo, né? Deus criou todas as coisas para os seus filhos, mas por causa do egoísmo do ser humano, né, então usa de maneira errada, né? Nós temos que buscar realmente ter esse controle e entender, né, mais sobre o dízimo e o pecado. Um dos 10 mandamentos é: não furtarás. Como o dízimo é dinheiro público, não o fazer tem o mesmo sentido que roubar dinheiro público. Nessa situação, a pessoa pode esforçar-se para ter vitória no testemunho e Messias tribal, mas não obterá sucesso por causa da grande condição de acusação que está acumulando. Além disso, a pessoa vai perdendo a força e a vontade para dar testemunho. Ao mesmo tempo, ela está bloqueada para receber palavras. Então, quanto mais tempo passa, ela fica espiritualmente pesada, será cada vez mais dominada pela realidade física, né? Então, quando a pessoa não devolve o dízimo, como ela está roubando de Deus, e se ela está roubando de Deus, ela não tem a bênção espiritual, né, para poder compartilhar as outras coisas. Além disso, ainda mais sério é que esse tipo de problema de dinheiro público é a pior condição de acusação que uma pessoa pode passar para os seus descendentes. Levar uma vida sem praticar o dízimo é como se a pessoa estivesse envenenando seus próprios filhos diariamente. Enquanto estamos na terra, não somos muito sensíveis sobre este pecado, mas na realidade está acumulando dia a dia e perceberemos apenas no mundo espiritual o tamanho da condição de acusação que recai sobre nós e nossos descendentes. Em Números 18, 20 diz: também falarás aos levitas e lhes quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, né? Então, em Atos 5:10 tem a história de Ananias e Safira, que venderam a propriedade, né? E mentiram sobre a oferta, né, para Deus, e logo em seguida eles morreram, né? Então, nós temos que buscar sempre fazer uma oferta sincera para Deus, e não fazer uma oferta, né, de forma que parece certa, mas na verdade você está enganando Deus, né? Não está fazendo da maneira correta. Em Provérbios 11, 24 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Em Lucas 6, 38 diz: deem será dado a vocês, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, se nós temos fidelidade para com Deus, devolvemos corretamente, então da mesma forma Deus vai confiar em nós, porque mostramos um padrão para Deus de maneira de fé absoluta. É muito importante também não só devolver o dízimo, mas ensinar essas tradições para os nossos filhos, para que eles possam aprender de forma natural e possam crescer isso como uma coisa natural, sem ter dificuldade. Quando ele recebe algum presente, né, em dinheiro de algum parente ou dos próprios pais, é muito importante ensiná-los, né, a importância de devolver 10%, porque assim eles já vão crescer, né, entendendo, né, essa necessidade, criando um coração leal para com Deus. O dízimo deveria começar na infância. Se meninos e meninas têm um exemplo dos pais para encorajá-los,
A decisão para entregar o dízimo não será difícil de ser tomada. O dízimo é uma sociedade com o Pai do céu, uma profissão de fé em Deus. Nós temos que buscar sempre ter esse coração para com Deus e ensinar aos nossos filhos esse mesmo padrão. Que muitas vezes nós fazemos o dízimo, mas não conseguimos ensinar para os nossos filhos. Esperamos depois que eles já estão adultos, que eles vão aprender, então é muito mais difícil. Se nós temos a possibilidade de ensinar para eles quando crianças, então é mais fácil também para eles aprenderem quando criança. Repartir traz felicidade. O dízimo contribui para a felicidade do indivíduo. O dízimo contribui para a saúde física. O dízimo constitui uma porta aberta através da qual o poder de Deus pode vir à vida. O dízimo causa vida alegre e abundante. Então, o dinheiro possui um caráter sagrado quando damos a ele esse caráter pelo uso que dele fazemos. Então, ele se torna sagrado se nós mostramos esse valor como uma coisa sagrada também. Se nós usamos o dinheiro de qualquer forma, ele não tem um valor sagrado, então ele não vai conseguir trazer grandes benefícios para nós. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque haja mantimento na minha casa. Depois fazer a prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal qual dela vos advenha a maior riqueza. Então Deus fala, hein? Se você realmente acredita em mim, confia em mim, faça, devolva o dízimo, né? Que eu mostrarei para você quantas bênçãos vocês receberão através da prática do dízimo. O dízimo é também uma expressão de gratidão. Devemos viver uma vida com extrema gratidão. Estamos no fundamento e mérito dos verdadeiros pais, na idade providencial depois da vinda do céu. Somos cidadãos abençoados do Cheonoguk. Então nós temos que criar esse padrão absoluto, né, de devolver o dízimo com muita fé, mostrando uma gratidão para com Deus. Então hoje o estudo falou muito sobre a questão do dízimo, que nós temos que ter essa prática na nossa vida de fé, para que nós possamos então facilitar o entendimento para com Deus. Agradeço a paciência de vocês, espero que possamos continuar juntos no próximo estudo. Muito obrigado.